Olá pessoal, eu sou Viviane Zabutotti, consultora e conteudista aqui do Gestão de A a Z, o guia do gestor. E hoje eu quero começar perguntando para você, como é que você faz a gestão da sua empresa? Você está usando mais a razão, está usando mais a intuição? Você acredita que é possível administrar uma empresa sem preparar um planejamento que defina metas e recursos necessários? É sobre isso que eu vou conversar agora com um grande parceiro e amigo, consultor e instrutor aqui do Gestão de A a Z, Domingos Estivale. Domingos, muito bom conversar com você sobre esse tema que eu gosto muito, planejamento. Então já vou começar logo perguntando, dá para administrar uma empresa sem preparar planejamentos? Oi Viviane, tua pergunta é muito interessante. Não é possível você conseguir conduzir uma empresa sem planejamento. Qualquer empresa precisa ter um planejamento. Até na tua vida pessoal você precisa. Por que a empresa não vai precisar? Então o planejamento é essencial, é fundamental para dar continuidade na vida da empresa. Uma empresa sem planejamento, com certeza absoluta, ela não sobrevive um ano, ela não tem um ano de vida. Isso é um suicídio empresarial se você não manter um planejamento bem alinhado com a tua realidade. Planejamento é o coração, é a alma da empresa. Você não pode viver sem planejamento. Concordo com você, Domingos, planejamento é a base para começar uma empresa. Inclusive, você já gravou um vídeo sobre plano de negócios. Vou até deixar o link aqui na descrição desse vídeo para quem não assistiu ainda ir lá e conferir. Outra coisa que eu queria comentar contigo, Domingos, é que quando a gente fala de planejamento, muitas pessoas lembram logo de cara de resultado financeiro, de lucro, de metas. Mas planejamento é só finanças? Oi, essa pergunta sobre se planejamento é só finanças é comum nós escutarmos dentro do nosso ambiente de consultor, do nosso ambiente acadêmico, em qualquer ambiente. Mas planejamento não é só finanças, não é só custo, não é só dinheiro, não é só lucro. Planejamento é muito mais abrangente que isso. Planejamento, ele envolve todas as áreas da organização. Um planejamento deve compor as áreas de marketing, de finanças, de custos, de produção, de RH, de estratégia. Tudo isso faz parte do planejamento. E essas áreas devem trabalhar de forma conjunta para se conseguir um bom resultado. Então, planejamento é tudo. Kotler tem uma frase muito importante, interessante, quando fala de planejamento. Ele diz que uma empresa sem planejamento não sobrevive. E que a empresa, para ter um bom planejamento, ela tem que ser líder do mercado. Se uma empresa não tem como objetivo ser líder de mercado, não faz sentido ela existir. Essa é a frase de Kotler. A empresa tem que ter um planejamento para ser líder de mercado e conseguir provar sua existência nesse contexto. Tá claro então, Domingos, que planejamento é fundamental. Mas é por onde a gente começa o planejamento? Uma empresa, quando elabora o planejamento, ela tem que elaborar um planejamento com um determinado foco. Ela tem que saber como ela quer chegar e onde ela quer chegar. E qual o foco que você vai dar nesse planejamento? O que você quer com o primeiro momento do planejamento? Aumentar o teu market share? Ou aumentar o teu lucro? Ou aumentar o teu faturamento? Qual o grande foco que você vai dar no teu planejamento? Esse é a grande sacada da elaboração do planejamento. E como ela vai elaborar esse planejamento? A médio, a curto, a longo prazo? Como ela vai elaborar? Qual o período que ela quer elaborar esse planejamento? Ela tem que elaborar um planejamento que a torne de forma competitiva. Essa é a grande razão do planejamento. Se ela tem um planejamento que ela não se torna competitiva no mercado, com preço, qualidade, prazo de entrega, não faz sentido. Então o planejamento é bem abrangente, é tudo isso. Bem, e como nós elaboramos o planejamento? Por onde nós começamos o planejamento? Obviamente tem que conhecer o mercado. Eu tenho que conhecer meus clientes, eu tenho que conhecer meus fornecedores, eu tenho que conhecer todo o meu complexo de negócio para que eu possa montar um planejamento com o máximo de assertividade possível. Isso faz parte do planejamento. As áreas que compõem o planejamento, marketing, produção, finanças, RH, devem estar alinhadas, perfeitamente alinhadas. Caso contrário, não sobrevive. Domingos, você tem uma larga experiência na área, já viu muita coisa, então me conta. Na prática, as áreas realmente estão alinhadas ou tem casos assim de discordância? Bem,
É comum nós temos situações de divergência dentro das organizações, dentro das áreas. É lógico que é possível, isso é normal acontecer. Vamos dizer assim, até com uma frequência relativamente grande, porque as pessoas são diferentes. Cada uma vai agir de uma forma, mas para que isso não afete o planejamento, isso não acarrete problemas para a empresa, a alta gestão tem que estar monitorando o que está acontecendo. Se a alta gestão não monitorar a sua gerência, os seus gestores, a empresa não tem sentido. Então, esse é o grande negócio. Como você fazer um planejamento. As áreas têm que trabalhar de forma coesas, juntas, para atingir sempre o mesmo objetivo. Muito importante mesmo, Domingos. A impressão que tive também em algumas empresas é que há áreas tem muitas competições internas entre os setores. Acho que normalmente isso é falta de uma estratégia bem clara. Então cada área acaba atuando de um jeito diferente. É aquela história, ela quer puxar a brasa para sua sardinha. Ela quer que a área dela tenha uma certa diferença entre as demais. Então vamos pensar numa ótica. A área de marketing prepara um planejamento bastante arrojado, um planejamento forte, um planejamento desafiador. Mas ela não analisou, ela não discutiu com o pessoal da produção, das operações, se ela vai conseguir atender, se a produção tem recursos para isso. Então esses recursos da área operacional devem ser alinhados com a área de marketing. Marketing não pode elaborar um planejamento acima da capacidade de produção de uma empresa. Se ela fizer isso, o cliente não vai ser atendido. E um cliente não atendido é um cliente insatisfeito. Por isso nós repetimos, tem que ter integração entre as áreas. Só para ilustrar um pouquinho essa nossa fala sobre divergências, uma determinada vez, há algum tempo, eu estava fazendo consultoria para uma empresa e a empresa pretendia aumentar o seu faturamento em 30%. Um aumento arrojado, aumentar faturamento em 30% no primeiro ano, é complicado. Tá? Só imagine que isso representa 1/3 do faturamento. Então é arrojado, muito arrojado. E convidaram para que a gente fizesse um diagnóstico para poder atender esse aumento de 30% de faturamento. E nós fomos lá, eu e uma equipe, para verificar como atingir essa necessidade do cliente. Primeiro passo, perguntamos, como que é composta a tua área de marketing? Quem são os seus clientes? A resposta foi mais ou menos que nula. Apenas um dos gestores, eram 3 sócios, um deles falou assim, nós temos um cliente que é um cliente diferenciado. Esse cliente, ele corresponde a mais ou menos 40% do nosso faturamento. Ele é um cliente exclusivo, o produto dele é exclusivo, não podemos vender o produto dele para mais ninguém. E ele utiliza quase 50% da nossa capacidade produtiva. Então, o cenário muda totalmente de figura. Se aquele cliente que já utiliza 50% da capacidade produtiva é um cliente diferenciado, é um cliente que tem 40% do faturamento, com esse cliente eu não posso mexer. O faturamento dele não aumenta, o faturamento dele já é definido. Então me sobra 50% de produção, onde eu tenho 60% do faturamento para trabalhar. Mas espera um pouquinho, eu tenho que aumentar 30% no faturamento de 60%. É muita coisa, é muita coisa. Aí nós falamos alguns argumentos, então por que ele queria aumentar esse faturamento em 30%? É porque o nosso custo é muito alto. Foi a resposta que nós escutamos. Se o custo é muito alto, você não tem que mexer no faturamento, você tem que reduzir o teu custo. A resposta seguinte foi outra. Nós não podemos mexer no custo, nós queremos aumentar o faturamento. Tudo bem? Aí fizemos um levantamento relativamente rápido, de alguns dias, e constatamos que era necessário fazer investimentos significativos, para conseguir atender uma produção que aumentasse o faturamento em 30%. E apresentamos para ele. Ele disse, mas eu não posso fazer investimento, eu não tenho disponibilidade de fazer investimento. O problema não é só esse, você não ter disponibilidade. Esse investimento, pelo aumento de faturamento que nós vamos conseguir,
vai demorar 48 meses para ser pago, ou seja, o payback dele é de 48 meses. Eles ficaram bastante assustados com isso. Eles ficaram, como 48 meses? 4 anos para pagar? Sim, 4 anos para pagar. Isso inviabilizou o processo. Obviamente, nós não fechamos o contrato com eles de consultoria, porque era evidente que a gente não ia conseguir cumprir, não ia conseguir fazer um bom trabalho. Desistimos do contrato, se afastamos da empresa e depois de alguns meses, um pouco menos de um ano, nós constatamos que a empresa encerrou as atividades, porque ela não conseguiu superar o alto custo e não conseguiu aumentar o faturamento. Essa foi uma história que nós passamos e que foi importante mostrar para vocês. Mas como é que funciona? Cada área tem um planejamento separado? Se a área financeira não tem recursos para suportar as necessidades da área de marketing ou a necessidade da área operacional de produção, como que a empresa vai conseguir atender o cliente? Então, é aquela velha história. Todas as áreas devem estar trabalhando de forma uniforme, juntas, para atingir o objetivo. Isso é planejamento. E quem deve cumprir esse planejamento, além dos gestores, a alta direção. A alta direção, o planejamento estratégico da organização é que determina tudo isso. Agora o pessoal já está sabendo que para a empresa não cometer suicídio empresarial, precisa começar a realizar um planejamento estratégico. Essa é a base para todos os demais planejamentos da empresa. Mas esse tema estratégia de negócio nós vamos deixar para um outro momento para a gente aprofundar a nossa conversa. Então, se você não quer perder nada, já se inscreve no canal, marque para receber as notificações, assim você não vai perder o conteúdo. Domingos, muito obrigada pela conversa, muito bom falar com você. Vamos falar novamente depois. Obrigada!